você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe aquele joinha que fortalece o nosso trabalho. E vamos para o vídeo. Eu subo essa tribuna para falar de um sequestro. Um sequestro que tem deixado as pessoas extremamente preocupadas, pessoas que têm sede por justiça e que querem a verdade sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro, nessa casa, aqui ao lado na Câmara dos Deputados, lá no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. Por que eu falo sequestro? Porque houve um sequestro do governo Lula na comissão parlamentar de inquérito mista, que acabou, aliás, está acontecendo agora essa reunião, daqui a pouco eu volto para lá, e um requerimento que foi da oposição, e todo mundo sabe, que CPI, CPMI é um instrumento legítimo da oposição, da minoria. Sempre foi assim. Mas quando o governo se sente ameaçado, e ele fez de tudo para que não houvesse essa CPMI, segundo a grande mídia brasileira mostrou, segundo parlamentares denunciaram, a oferta de dezenas de milhões de reais de orçamento federal, de emendas parlamentares, troca por cargos, a velha barganha política, para que os deputados retirassem a assinatura dessa CPMI. O senador Eduardo Girão, da tribuna, denunciou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o sequestro da CPMI do dia 8 de janeiro pelo governo Lula. O senador lembrou que o governo federal fez de tudo para impedir a criação da CPMI, mas quando ela se tornou inevitável, tomou o controle da comissão. O senador apontou que há parlamentares interessados em buscar a verdade e questionou. Mas como fazer isso numa CPMI que agora foi dominada pelo governo? Ele relatou: fiz uma fala, manifestei essa insatisfação. O povo brasileiro está triste, mas ali era a maioria esmagadora da comissão. E pelo menos nós temos o presidente dessa CPMI, o deputado Arthur Maia, que em diálogo se comprometeu a tentar fazer com que houvesse um equilíbrio nas oitivas, por exemplo, nas pessoas que a gente precisa ouvir. Girão ponderou que, na posse, o presidente da CPMI disse que fará apenas uma sessão por semana, o que considerou absolutamente insuficiente. Ele disse: nós vamos trabalhar, vamos combater o bom combate, vamos tentar, dentro dessa comissão, trazer elementos e a população vai acompanhar e fazer o seu julgamento de valor. Mas é muito importante que se deixe claro o jogo bruto que a gente vive. Uma CPMI que foi gestada com a sociedade, que cobrava insistentemente que a justiça fosse para todos, para que se tirasse a sujeira debaixo do tapete, jogasse luz nas sombras desses atos do dia 8, para entender quem é que está por trás disso. Nesse contexto, o senador lembrou que já fez um pedido para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, libere as imagens do circuito interno do Senado e não foi atendido. Girão disse: senhor presidente, eu já tive a oportunidade de pedir ao senhor sobre as imagens desta casa, as imagens do Senado Federal, do que aconteceu no dia 8 de janeiro. O senhor recolheu a minha questão de ordem. Ainda não recebi, já faz mais de um mês. Eu não queria ter que fazer um requerimento dentro da CPMI, de que eu faço parte, para pedir as imagens do Senado Federal na casa em que eu trabalho, pois a gente praticamente vive mais aqui do que com a nossa família.
Então eu queria, mais uma vez, fazer um apelo ao senhor para que essas imagens sejam liberadas para o Partido Novo, que fez esse pedido, tanto o Partido Novo da Câmara como daqui do Senado Federal, a agremiação de que eu tenho a honra de participar, e eu queria lhe solicitar isso em nome da transparência nesta casa. A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem levantando questões sobre a representatividade do Senado, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora a apreciação dos pedidos seja a responsabilidade do Senado Federal, os presidentes vêm impedindo qualquer apreciação pelo colegiado, empilhando os pedidos em suas gavetas. Apenas em seu primeiro mandato, Rodrigo Pacheco engavetou mais de 60 pedidos de impeachment de ministros do STF. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 22 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Muitíssimo bom dia, presidente, senador Rodrigo Pacheco, senadoras aqui presentes, senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras, brasileiros que estão nos assistindo pelo competente pool de comunicação do Senado Federal. Eu subo essa tribuna para falar de um sequestro. Um sequestro que tem deixado as pessoas extremamente preocupadas, pessoas que têm sede por justiça e que querem a verdade sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro, nessa casa, aqui ao lado na Câmara dos Deputados, lá no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. Por que eu falo sequestro? Porque houve um sequestro do governo Lula na comissão parlamentar de inquérito mista, que acabou, aliás, está acontecendo agora essa reunião, daqui a pouco eu volto para lá, e um requerimento que foi da oposição, e todo mundo sabe, que CPI, CPMI é um instrumento legítimo da oposição, da minoria. Sempre foi assim. Mas quando o governo se sente ameaçado, e ele fez de tudo para que não houvesse essa CPMI, segundo a grande mídia brasileira mostrou,
segundo parlamentares denunciaram, a oferta de dezenas de milhões de reais de orçamento federal, de emendas parlamentares, troca por cargos, a velha barganha política, para que os deputados retirassem a assinatura dessa CPMI. Isso foi amplamente noticiado. Mas quando as imagens vazadas pela CNN dos atos do dia 8, ali, de informações sigilosas que o governo Lula fez questão de colocar em segredismo, em segredo. Mas mostrou o general do GSI, o general do Lula, recebendo com a sua equipe os manifestantes, os invasores, servindo água, como se estivesse em casa recebendo amigos. Isso é muito triste, porque a partir desse vazamento, o governo Lula sequestra a CPMI, indicando aí a maior parte dos seus membros. O que ele não queria de jeito nenhum que ocorresse. Estou falando aqui de vários casos de que mostra uma má vontade do governo com relação a essa investigação. O governo Lula que se diz vítima, que desde o primeiro momento se disse vítima, não quer investigar. Onde é que cabe na cabeça de alguém isso? E aí, da noite para o dia, a gente começa a entender as coisas, quando simplesmente a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, divulga algo gravíssimo, de que o governo Lula, através de seus 48 órgãos federais, foram informados de que o objetivo da CPMI, o objetivo dos atos violentos do dia 8, eram a depredação do patrimônio público, inclusive com arma de fogo. Essa era a informação que se tinha fisicamente. Fisicamente, era a destruição do Senado, da Câmara, do Palácio do Planalto e do STF. E o que é que o governo Lula fez com essa informação? Essa é a pergunta. O que é que ele fez? Ele era para reforçar ainda mais a segurança sob todos os aspectos, senador Cleitinho. Mas não. Segundo as informações vazadas também por grandes veículos de comunicação, o que é que aconteceu? A guarda presidencial foi desmobilizada horas antes do ataque. A Força de Segurança Nacional não estava com seu efetivo máximo possível, ninguém sabe até onde estava. Vamos ter que quebrar sigilo. Mas como fazer isso numa CPMI que agora foi dominada pelo governo? Fiz uma fala, manifestei essa insatisfação. O povo brasileiro está triste, mas ali era a maioria esmagadora da comissão, e pelo menos nós temos o presidente dessa CPMI, deputado Arthur Maia, que em diálogo, uma pessoa muito aberta ao diálogo, se comprometeu em tentar fazer com que houvesse um equilíbrio nas oitivas, por exemplo, nas pessoas que a gente precisa ouvir. Agora eu fiquei extremamente preocupado quando, no seu discurso de posse, ele declara que vai fazer uma sessão por semana. Ou seja, com todos os requerimentos de oposição e de situação que se tem, vai demorar 10 anos, se for uma vez por semana, para ouvir todo mundo que tem que ser ouvido. Então, nós vamos trabalhar, vamos combater o bom combate, vamos tentar, dentro dessa comissão,
trazer elementos e a população vai acompanhar e fazer o seu julgamento de valor. Mas é muito importante que se deixe claro o jogo bruto que a gente vive. Uma CPMI que foi gestada com a sociedade, que cobrava insistentemente para que a justiça seja para todos, para que se tirasse a sujeira embaixo do tapete, jogasse luz nas sombras desses atos do dia 8 para entender quem é que está por trás disso. E eu sou favorável, quero deixar muito claro, que se chame pessoas do governo anterior e desse governo também. Quem é responsável, seja de direita, seja de esquerda, seja infiltrado, precisa ser ouvido. E aí vem um grande veículo de comunicação independente, que está fazendo um trabalho exemplar no país, assuntos que geralmente são colocados embaixo do tapete, tem se abordado, por exemplo, que tinha dentro dessa comissão, dentro dos prédios públicos naquele 8 de janeiro, segundo a revista Oeste, integrantes de partidos de esquerda como o PT. Isso é muito preocupante, mas a verdade a gente tem que buscar entregar para a população e eu me comprometo a fazer esse trabalho no limite das minhas forças. Senhor presidente, eu já tive a oportunidade de pedir ao senhor sobre as imagens dessa casa, da imagem do Senado Federal, do que aconteceu no dia 8 de janeiro. O senhor recolheu a minha questão de ordem, ainda eu não recebi, já faz mais de um mês. Eu não queria ter que fazer um requerimento dentro da CPMI, que eu faço parte, para pedir as imagens do Senado Federal na casa que eu trabalho, que a gente praticamente vive mais aqui do que com a nossa família. Então eu queria mais uma vez fazer um apelo ao senhor para que essas imagens sejam liberadas por Partido Novo, que fez esse pedido, tanto o Partido Novo da Câmara dos Deputados, como aqui do Senado Federal, que eu tenho a honra de participar dessa agremiação, e eu queria lhe solicitar isso em nome da transparência nessa casa. Muito obrigado, e eu cumpri o tempo rigorosamente, sem o senhor dar um minuto de acréscimo. Muito obrigado. Obrigado, senador Eduardo Girão. Sejam todos bem-vindos. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos para mais uma manchete do dia. Créditos ao portal folhapolitica.org. Jornalismo independente que traz a seguinte matéria. Deputado Abílio Bronini protesta na CPMI após tomada pelo governo e denuncia estratagema. Parece uma grande marmelada. Tá parecendo não. É uma grande marmelada. O deputado Abílio Bronini protestou após o anúncio de que o comando da CPMI do dia 8 de janeiro já estava decidido e seria imposto aos deputados, inclusive aos que propuseram a comissão e coletaram as assinaturas. O deputado disse: esta CPMI, que surgiu a partir de um pedido do André para que a gente pudesse investigar os atos do dia 8, ao meu ver, parece que está indo goela abaixo ou por onda abaixo. Como vocês conseguem dizer? Parece uma grande marmelada, é uma chapa branca, vamos dizer. Por mais que o Magno Malta esteja aí compondo como segundo vice, eu até já imagino um momento, Magno Malta, que o Cid vai presidir esta comissão como relatora do lado deles. Vai ser uma comissão para apoiar as narrativas deles e você vai ter muita dificuldade de conseguir impor um posicionamento a favor das pessoas de bem que estavam ali, levadas de gaiatos dentro da situação. Tá aí, né, a fala do nosso ilustre deputado Abílio Bronini, que é da nossa região aqui do Mato Grosso, que está aí, né, se posicionando
contra a presidência dessa CPMI, a relatoria, o governo conseguiu tomar, né? O governo conseguiu tomar a frente da CPMI, é eles que vão ditar as regras, é eles que vão falar o que deve e o que não deve ser, né, investigado. Então é complicado. Realmente a CPMI se tornou aí uma estratégia para o governo Lula. Realmente, o governo Lula articulou ao ponto de impedir, obstruir a CPMI e não deixar a CPMI exercer o papel que ela deveria exercer, de investigar em favor dos injustiçados, né? A CPMI vai ser mesmo aí só para fortalecer as narrativas, né, que eles estão tendo desde o dia 8 de janeiro, de que foi uma tentativa de golpe de Estado, né, uma clara demonstrativa, uma demonstração de um golpe, né? Mas a gente sabe que ali foi tudo arquitetado por vândalos, infiltrados, terroristas, e o povo cidadão de bem que foi protestar acabou sendo levado juntamente, né, junto com as prisões aí arbitrárias de Alexandre de Moraes. O que você acha de tudo isso? Fala para nós aí qual é a sua opinião, de qual lugar do Brasil você nos escuta, para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência, e vamos aí ansiar por dias melhores. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.